de novo. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre essa guerra, essa batalha espiritual, essa batalha que nós estamos enfrentando, que não é fácil, não é uma tarefa fácil, porque nós temos bastante inimigos, vamos dizer assim, que estão concorrendo contra a gente. Mas a gente precisa se alertar para que nós mesmos não caiamos em erros que vão atrapalhar Deus de fazer a sua obra. Talvez você está achando esquisito eu falar isso, mas você conhece algum exemplo, até na Bíblia, de servos de Deus que atrapalharam Deus, que fizeram as coisas erradas e Deus depois tinha que corrigir? Você lembra disso? Saúl. Vamos, tem mais. Vamos falar de gente maior do que Saúl. Davi, Abraão, Isaac, Pedro, que são isso, pessoas que para nós são exemplo, porque que a gente vai a gente vai na Bíblia e pega deles exemplos maravilhosos para a gente seguir, mas em dados momentos da história, em determinados lugares ou partes da sua vida, eles deixaram a desejar. Eles simplesmente caíram e tiveram que muitas vezes ser corrigidos por Deus. Graças a Deus, muitos deles se recuperaram e continuaram sendo utilizados por Deus, e outros, como Salomão, não. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje para nós é que, apesar de sermos servos de Deus, sim? Vocês estão com dúvida? Não? Ah, bom, vocês estão não falando nada? Apesar de sermos servos de Deus, amém, isso. Apesar de querermos sempre acertar, ou alguém que está correndo atrás de ele, a gente muitas vezes fica negligente para com algumas coisas, principalmente depois de grandes vitórias que a gente tem. A gente acaba se orgulhando daquilo que a gente fez, ou do que a gente fez, né? Não, nós somos servos de Deus, concorda? Daquilo que Deus fez através de nós, que acabamos pisando na bola, que acabamos deixando, negligenciando as coisas de Deus, e muitas vezes a gente nem percebe. Por exemplo, só para a gente pegar um exemplo de agora, você falou uma coisa, missionário, desculpa o seu nome, esqueci. Vou falar alto. Henrique. O Henrique falou uma coisa que, logo antes da gente cantar esse último hino, né, que me deixou pensativo. Você falou o seguinte: eu gostaria muito de ter o apoio das igrejas. Eu sei que financeiramente os batistas não apoiam, né, mas pelo menos na sua oração. Foi isso que você falou, não foi? Ninguém falou nada. Sabe por quê? Porque a gente concorda. Não concordamos? Nós, batistas, ele está falando da gente. Ele está falando de nós. E ele também está incluído. Não estou tirando ele fora. Ele está falando da gente e nós concordamos. Isso é ótimo, maravilhoso? Não. Nós estamos acomodados. Nós estamos acomodados com aquilo que a gente continua sempre fazendo. E aí, na hora de mudar alguma coisa, a gente olha para trás e vê, puxa vida, olha quanta coisa Deus fez na vida da gente. Olha quanta coisa maravilhosa Deus fez. Isso não é bom? Olha esse lugar. Olha, nós vimos a história do pastor Carlos hoje de manhã. Não é maravilhoso? A gente fica olhando para ele e vislumbrando, falando, puxa vida, como Deus foi maravilhoso através, nos deu tudo isso aqui. Mas espera aí, isso já foi passado. Agora nós temos que avançar. O que mais nós vamos fazer? É isso que eu quero chamar a sua atenção hoje, para a gente parar de simplesmente olhar para trás e começar a olhar para frente.
E o texto que nós vamos falar hoje, usar hoje, é bem um erro tremendo de Israel. Vai para Josué capítulo 7. Eu já falei para você qual é, né? Ai de nós. Ai de nós. Em Josué capítulo 7, a gente vê uma situação bem interessante. Veja lá o versículo 2. Vamos começar no versículo 1, né? Josué capítulo 7 diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Isso aqui parece ser uma introdução ao texto. Aí ele começa a contar a história do que aconteceu. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo. Subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Derrota. Derrota. Você já foi derrotado? E essa derrota aqui é bem interessante, porque ela veio bem na sequência, como a gente falou, de um grande feito de Deus. Lembra de Jericó? Capítulo 6, o que tinha acontecido? Quem era mais forte, Jericó ou Ai? Muito mais. Aquelas muralhas enormes, intransponíveis. Aí Deus manda com que o povo faça toda aquela cerimônia, todo aquele ritual de rodear a cidade. Eles sabiam que eles não tinham condição de vencer a batalha contra Jericó. Deus ordena que tudo aquilo seria consagrado a Deus, tudo aquilo que tivesse lá. E o povo faz direitinho como Deus ordena. E então invade Jericó através de um feito miraculoso de Deus que faz com que as muralhas se despedacem. O povo vai, entra em Jericó e tem uma grande vitória. Grande vitória. Aí, o que traz a grande vitória? Alegria, maravilha. Deus é maravilhoso. Olha só como Deus é bom. Como Israel é maravilhosa. Como a minha igreja é boa. Olha quantos convertidos que teve esse ano. Maravilha, né? Olha como o meu ministério está indo bem. Oh, puxa vida, Deus abençoou. Olha para 2012. Deus me deu isso, deu aquilo. Glória a Deus por tudo isso. Maravilha, assim mesmo tem que ser. Nós queremos bênção de Deus e queremos correr atrás da vitória. Mas aí é que está. Muitas vezes, quando a gente olha para as vitórias, olha para as bênçãos, a gente começa a relaxar. A gente começa a deixar com que suba na cabeça o fato de Deus estar do nosso lado, de nós sermos bons mesmos, porque nós somos filhos de Deus. E aí veio a humilhante derrota para a pequenininha Ai. Para a pequenininha Ai. Você espera derrotas quando você está batalhando? Você espera ser derrotado? Não? Sabe aquela... Você vai falar do Evangelho para aquela pessoa que é terrível, difícil. O que é que você espera? Que a pessoa te chute de casa, não é isso? O que você espera? Espera que de uma forma miraculosa a pessoa não chute você de casa e que você vai lá e use as palavras corretas vindas da parte de Deus. Você pede a Deus aquela sabedoria extrema para usar a palavra certa no contexto certo, na hora certa, para que aquela pessoa, no fim das contas, fique chorando e receba Cristo como Salvador. Não é assim?
espera que aconteça? E qualquer programação que você faz na igreja, você espera que seja um sucesso, que as pessoas gostem, que as pessoas saiam dali edificadas, saiam mais perto de Deus. Você não espera isso? Quantos aqui estão preparados para as derrotas? Quantos aqui estão esperando derrotas? Se a gente vê que a coisa não vai dar certo, muitas vezes até a gente para de fazer. A gente não vai em frente se a gente tem certeza que a coisa não vai dar certo. Nós não estamos prontos para as derrotas, mas as derrotas acontecem. As derrotas vêm. E muitas vezes as derrotas são instrumentos de Deus para nos direcionar para onde Ele quer que a gente faça, para que a gente vá, ou para aquilo que Ele quer que a gente faça. Às vezes nós não vamos fazer as mesmas coisas que nós fizemos em Jericó, lá em Ai. Deus quer uma modificação. E Ele então traz a derrota também para nos alertar para esse tipo de coisa. O que eu quero passar para vocês com essa mensagem de hoje não é uma brincadeira de Deus em nos deixar derrotar, mas pelo contrário, é o impulso que Ele nos dá, o encorajamento que Ele nos dá, a força, às vezes até o empurrão que Ele nos dá para a vitória, mesmo quando nós estamos derrotados, mesmo quando nós falhamos. É isso que Ele fez aqui com Josué. E eu tenho certeza que é isso que Ele faz com a gente, quando a gente precisa de tudo isso, desse ânimo que as derrotas tiram da gente. Não desanime, irmão, quando as coisas não derem certo, ou quando as coisas não acontecerem exatamente do jeito como você planejou. Deus tem propósitos em cima de tudo isso e Ele está no controle de tudo isso. Não é porque a gente perde uma batalha que nós perdemos a guerra. A guerra ainda, e nós vamos falar isso um pouquinho mais amanhã de manhã. A vitória vem de quem? De Deus. É Deus quem nos dá a vitória. E você sabe que o sofrimento faz parte da vida da gente. Você já deve ter ensinado isso até. Quer ver só 2 textos rapidinho falando sobre o sofrimento? Vai para 2 Coríntios capítulo 4. Toda vez que você quiser entender bem o que é o sofrimento, vai para 2 Coríntios. 2 Coríntios é uma carta maravilhosa a respeito de dor, a respeito de sofrimento. O apóstolo Paulo estava sofrendo em todo momento em que ele escreveu essa carta. Você lembra em que condições o apóstolo Paulo escreveu a carta de 2 Coríntios? Onde que ele estava? Estava preso, estava em situação de prisão domiciliar, e ao mesmo tempo ele estava sofrendo dores terríveis. Lembra do espinho da carne? O espinho da carne está onde? No capítulo 12, lembra? Mas lembra que ele está escrevendo a carta, ou pelo menos ditando para alguém escrever, e lembra que durante todo o tempo em que ele escreve uma carta, quanto tempo você acha que demorou para escrever essa carta aqui? Tem esses 12, 13 capítulos, quanto tempo mais ou menos? Uma meia hora? Sei lá, 40 minutos? Que ele demorou para escrever? Quanto tempo demoraria? Vamos aí, os literários aí. Gente, só lá no capítulo 12 ele fala do espinho da carne, mas o tempo todo ele está em dor. Ele está sofrendo quando ele está escrevendo essas coisas. Toda vez que você lê 2 Coríntios, lembra disso. Quando você estiver passando por uma dor, por uma coisa muito triste, ou mesmo por uma dor física, lembra que quando ele escreveu isso, ele também estava tendo esse espinho na carne. Ele também estava sofrendo tudo isso. E a gente vai conseguir entender melhor essa epístola. Olha 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Ele escreve em dores o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus,
para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nós podemos ser abatidos, podemos ser desanimados, mas nós não vamos nos render. As derrotas não vão fazer a gente ir para baixo. O resultado do sofrimento aqui, você notou, para que também a vida de Jesus se manifeste em nós, o resultado do sofrimento é vida. Ânimo. Vindo de quem? De Deus. Não do sofrimento, né? Mas de Deus. Outra coisa também, vai para Hebreus capítulo 12, outro motivo também de dor, muitas vezes na vida da gente, é a disciplina de Deus. Olha só o capítulo 12, versículo 11. E quando ele está falando aqui de disciplina, irmãos, não pensem necessariamente punição, tá? A gente tem uma ideia de que disciplina na Bíblia é punição, né? Não é não. Disciplina tem a ver também com a persistência. Sabe? Que tem algum atleta aqui, não? Atletas de fim de semana? Isaías, por favor. Atleta de fim de semana. Esse é um cara... Isso. O atleta, ele tem que ter uma disciplina no treinar. Não tem, pastor Paulo? Ele tem que treinar, e muitas vezes o treinamento dele demanda dor, demanda esforço, demanda sacrifício. Disciplina tem a ver com isso. Tem a ver com você se manter fiel mesmo no sofrimento. Sabendo que aquela coisa que você está fazendo que está dura, que está pesada, ou que está trazendo sofrimento para você, é aquilo que vai te trazer o resultado bom, que aqui ele chama de, olha só, fruto de justiça. Ele fala, toda disciplina, estou no versículo 11, desculpa, Hebreus 12, 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. A ideia é que quando nós estamos passando por dificuldade, por dor, nós estamos tendo como resultado os frutos da justiça de Deus na vida da gente. Deus, ele permite as derrotas dentro do plano completo dele para nós. E nós precisamos prestar atenção nisso. Nós precisamos prestar atenção que é Deus quem está no controle de todas as coisas. Mesmo que nós vejamos aquela determinada situação como uma derrota vinda para nós. Agora, onde é que a gente pode atrapalhar Deus? Vamos ver se você se familiariza com algumas dessas reações de Josué aqui. Vamos voltar lá para Josué capítulo 7 e a gente vai ver algumas reações de Josué. Josué, você sabe, era o líder de Israel, estava assumindo a posição aqui no lugar de Moisés, e ele não queria derrota de jeito nenhum. Ele queria ser tão bom quanto Moisés. Afinal de contas, o povo confiou em Moisés, tinha que confiar nele também. E de repente, ele se vê numa situação de derrota, completa derrota. Nota no versículo 6 o que aconteceu. Então Josué rasgou as suas vestes. Voltei lá para Josué 7, viu? Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar do Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentássemos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás com o teu grande nome? Josué ficou triste, profundamente triste. Até para aqueles que gostam desses termos psicológicos, parece que ele entrou numa depressão, uma tristeza profunda.
Ele ficou o dia inteiro com o rosto em terra, junto com os outros oficiais, por causa dessa derrota ali de Ai. Às vezes essa é uma reação típica de um líder. Você já passou por isso? Você já passou por uma tristeza profunda, daquelas que você não consegue nem dormir, por causa de alguma coisa que aconteceu na igreja? Por causa de alguma coisa que fizeram para você? Por causa de alguma ofensa que algum irmão, ou colega de ministério, ou pastor fez para você? Você já ficou triste, Pabu, com respeito disso? Se você não passou por isso ainda, dê graças a Deus, viu? Porque essa é uma reação que muitos pastores têm, muitos líderes têm. Irmãos, vocês não imaginam o alto índice de depressão entre pastores e esposas de pastores. Existe um alto índice entre líderes com essa questão de depressão. Por quê? Porque a gente não consegue lidar com as derrotas na vida da gente. Aqui o que aconteceu foi que eles tinham perdido 36 homens diante dos inimigos. 36 homens diante de 3 mil que eles levaram lá. Talvez você pode estar pensando, 36 só, né? Em 3 mil não é muita coisa. Mas, gente, são mortes, talvez de pessoas chegadas, né? Amigos entre eles. E outra, quantos israelitas tinham morrido na batalha anterior de Jericó? Você lembra? Nenhum. Agora eles têm 36 mortes nas costas, fora que todo o povo saiu correndo, né? Agora, o que a gente vê aqui é que essa depressão, essa tristeza dele foi colocada porque alguma coisa errada tinha e ele não estava percebendo. Tinha alguma coisa errada. E ele ficou triste por causa disso. Outra reação normal dele, daqui no versículo 7, foi um desânimo muito forte, a vontade de desistir. Ele disse: ó Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar do Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Não estava bom, né? Para que esse negócio de ter que conquistar a terra? Olha só a derrota enorme que nós acabamos de ter aqui. Aquela vontade de desistir, de jogar tudo para o ar, de chutar o balde quando a gente é derrotado. Você já passou por isso? Parece que é o fim. Eu vou sair do ministério. O ministério não é para mim não. Esse negócio de ser pastor, esse negócio de ser missionário, não dá certo, não tem apoio. O pessoal nem os crentes não apoiam a gente. Olha, essa igreja não tem jeito mesmo. Olha só quanto tempo essa igreja está aqui nesse bairro. Olha só pouca gente está vindo aqui. Já passaram 50 pastores por aqui e a coisa não vai para frente. Eu não sirvo para isso. Acho que eu vou voltar para pescar, né? Como o Pedro fez, né? Eu quero minha mãe. Irmãos, as pessoas ficam perguntando: será que se Deus quer um trabalho aqui mesmo, por que Ele me enviou? Se Deus não quer essa igreja aberta, por que eu estou aqui? E a gente começa a ter vontade de desistir. Parece que Deus se enganou em ter colocado a gente naquele ministério para tratar com aquelas pessoas. Não era a vontade de Deus. Todo aquele chamado que a gente teve foi bobagem. Deus enganou a gente, Deus estava brincando com a gente, não era aquilo que Ele queria. Aí dá essa vontade de desistir por causa das derrotas. Outra coisa também é o orgulho ferido. No versículo 8 ele diz: Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Nós éramos os melhores soldados, agora nós viramos as costas. Nós saímos correndo. E agora o que vai acontecer? Orgulho ferido, orgulho mesmo. Eles desprezaram lá e depois tiveram que fugir deles, né? Sabe aquela coisa de... Eu não sei você, pastor, você é orgulhoso? Pastor é orgulhoso? Eu ouvi esse com bastante convicção. Mas nós somos. Pastor, não. Cá entre nós,
só entre nós, só nós e a torcida do Corinthians podemos saber disso. Mas olha, é fácil você admitir seus erros. Você tem facilidade em admitir erros. Sabe, aquela coisa que deu errado, porque às vezes você não planejou direito, ou você até planejou direito, mas você consegue admitir e voltar atrás nas coisas que você já disse que vão acontecer. Quantos pastores entram pelo cano, fazem bobagens enormes, simplesmente porque não mudam aquilo que falam. Mesmo que às vezes saibam que está errado, saibam que não é o melhor, mas eu falei, vou até o fim. Orgulho, coisa boba. E aí, sofre ele, sofre a esposa, esposas concordam comigo? Sofrem a família, os filhos, sofre a igreja e às vezes até o ministério é destruído, simplesmente porque uma atitude atrás da outra dessa de orgulho acaba atingindo a gente. A gente não admite a derrota, a gente não admite que a gente fez a coisa errada ou não tão boa como a gente gostaria que fizesse. Vamos parar com isso. Nós somos pastores muito teimosos muitas vezes. Sabe quem é que fala para mim que eu sou teimoso quase toda semana? Como é que a senhora sabe? Só muda o endereço, né? Esposa, seus maridos são teimosos? Orgulho ferido, a gente não deixa. E aí, nessa, a gente fica assim, a gente pode incorrer também no que Josué fez aqui no versículo 9. Olha só, ouvindo isso, os cananeus, ele falando para Deus, né? Todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Já entenderam? Senhor, se o Senhor deixar com que a gente fique destruído, quem vai entrar pelo cano é o Senhor. Quem vai entrar pelo cano é o Senhor, porque o Senhor está atrelado com a gente. Se a gente ficar derrotado, seu nome onde é que vai? Está entendendo? Parece que Deus foi pego de surpresa. Parece que Deus não está no controle das coisas. Ele não sabe o que está fazendo. Deus dá um conselho para... Josué dá um conselho para Deus. E a gente muitas vezes faz isso. A gente não admite. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e com o grande amor com que nos amou, e estando nós arraigados, pastores, nos nossos delitos e pecados, Ele nos anima. Olha a resposta de Deus, o empurrão de Deus, o impulso de Deus para Josué, diante de toda essa reclamação dele a partir do versículo 10. Ele vira para Josué e fala assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. O escritor aqui bíblico, né, foi bem polido, né? Em outras palavras, ele disse: levanta daí, rapaz, larga a mão de ser frouxo, para de chorar o leite derramado, levanta daí, para de ficar se lamentando. Se lamentar não adianta nada. Você já viu a lamentação dela como resultado? Corrigir alguma coisa? Não, vamos parar com essa lamentação. Se Deus permitiu uma coisa diferente daquilo que a gente estava planejando, ou daquilo que a gente gostaria que fosse, da vitória que a gente estava pleiteando, se Deus não permitiu, isso é porque alguma coisa tem. Afinal de contas, quem é que está no controle de todas as coisas? Quem é que controla tudo no universo? Então vamos parar para pensar. Deus vira para Josué e fala: peraí, você acha que eu perdi o controle das coisas? Para de se lamentar, rapaz, levanta daí. Ele ainda está no controle de tudo. Se a coisa não aconteceu da maneira como a gente achava que devia acontecer, é porque Deus tem fortes motivos para ter feito o contrário. Deus tem fortes motivos para nos dar aprovações e derrotas. Gente, Deus não se alegra com a gente ser derrotado. Deus não fica rindo, fazendo da gente, não.
está contente com o nosso sofrimento, mas Ele permite para que a gente se alerte, para que a gente faça aquilo que tem que ser feito. Irmãos, nesse caso aqui, Deus vem e anima Josué. Ele injeta uma injeção de ânimo para poder ele sair daquela situação de penúria que ele estava vivendo. As derrotas muitas vezes vêm na vida da gente. A gente pode pensar, quais são os motivos do sofrimento da derrota? Pecado, como nesse caso. Nesse caso aqui era pecado. Lembra lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, o Tiago ele fala que a gente deve confessar os pecados uns dos outros até para sermos perdoados, para que nós sejamos curados até. Às vezes doenças que acontecem na vida da gente são frutos do pecado. Às vezes situações difíceis são frutos do pecado, como que é o que aconteceu aqui. Mas também as situações difíceis são fruto também de aprendizagem. Olha para 2 Coríntios de novo. Vamos voltar lá para 2 Coríntios. Olha o que ele diz aqui no capítulo 1. Às vezes Deus permite provações e derrotas na vida da gente para nos ensinar alguma coisa, como uma espécie de treinamento, sabe? Olha 2 Coríntios capítulo 1. Olha o versículo 3. O apóstolo Paulo coloca assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Agora vai para o capítulo 12. Olha o capítulo 12, versículo 7. Quando ele fala do espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Para que foi o espinho na carne mesmo, né? Para ele não ficar o quê? Orgulhoso. Orgulhoso. Está vendo? Os sofrimentos muitas vezes são para treinamento, são para aprendizado da gente também. A gente precisa olhar para os sofrimentos, para as derrotas e aprender com elas. E também tem um outro caso também. Às vezes é simplesmente, pura e simplesmente, para que a glória de Deus seja manifesta na vida de alguém. Lembra do cego, lá de João capítulo 9, que foi curado por Deus? Lembra que os apóstolos chegaram para Jesus e perguntaram: quem pecou? Esse cara ou os pais dele para que ele nascesse cego? E qual foi a resposta de Jesus? Nenhuma coisa nem outra. Só para que eu pudesse curar ele aí e Deus se fosse glorificado em cima dele. Podemos ter derrotas assim também? Para que Deus seja glorificado em nós, na igreja, na situação? Lembra, quem é que está no controle? Deus. Ele é soberano, Ele sabe o porquê. Então levanta daí. O que você está fazendo se lamentando desse jeito? Levanta daí e vamos para o trabalho. Deus, Ele anima a gente, da mesma forma que animou Josué. E não só isso, volta lá para Josué. Ele não só anima, mas ele esclarece também. Deus não quer que a gente fique no escuro. Deus não quer que a gente fique cego para as coisas que Ele está fazendo para a gente. Olha o versículo 11. Depois que ele fala para Josué levantar, ele diz assim, Josué 7:11: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Aqui ele vira e esclarece o motivo da derrota. Certamente, quando Deus nos permitir derrotas, quando Deus nos permitir sofrimentos, Ele vai, na hora certa, nos mostrar o porquê que nós estamos fazendo isso, porque Ele quer que a gente reaja diante dessas situações.
Você lembra de Tiago capítulo 1, versículo 5? Quando ele fala, na sequência de falar que nós devemos ficar alegres por passarmos por provações, aí ele chega e fala, se você está querendo sabedoria, peça a Deus que dá com liberalidade. Não é assim? Ele quer nos esclarecer as coisas. Ele não quer nos deixar no escuro. Ele nos anima e ele nos dá um esclarecimento para mostrar os motivos pelos quais nós fomos derrotados. Deus mostra o que precisa ser consertado na vida da gente. Ele mostra se a gente está tomando um rumo que é diferente daquele que Ele quer que a gente tome. Como Ele mostrou aqui para Josué a situação de Acã. Né? Ele foi e apontou direitinho, note os versículos 16 a 21, nós não vamos ler agora, mas você já conhece a história, e ele dá a ordem para que seja tudo corrigido. Acã e a sua família sejam mortos, inclusive. E uma coisa interessante também nesse texto, quando ele esclarece as coisas para Josué, ele não diz Acã pecou. Ele diz o quê? Israel pecou. O pecado, ele é como lembra da figura do fermento que leveda a massa inteira, né? O pecado, ele inunda toda a gente. Se a gente, líderes, estamos teimando em fazer a nossa vontade, em vez de fazer a vontade de Deus, nós vamos levar toda a igreja errada. Nós vamos trazer o sofrimento para todo mundo. Por isso nós temos que prestar atenção nas derrotas, nos sofrimentos, nas coisas que Deus está nos mostrando, para que a gente não faça com que os outros sofram também. Essa tem que ser o nosso esclarecimento. Nós precisamos ficar atentos, irmãos, para as correções de Deus na vida da gente. Ou você está perfeito já, ou você não erra. Você erra? Tem certeza? Estão poucos concordando comigo. Diante da sua igreja, você erra? Você está disposto a admitir isso diante da sua igreja? Ou você é o super-homem da igreja? Ou você é o Deus da sua igreja, que não erra de jeito nenhum, não admite que ninguém fale para você que você está errado? Está entendendo? Essa que é a atitude que atrapalha. É essa atitude que Deus não quer na vida da gente. E se a gente tem essa atitude, a gente acaba levando toda a igreja a pecar, todo o ministério a pecar. Que responsabilidade que Deus está colocando, que Deus coloca na gente. Então preste atenção. Deus vai mostrar para você onde você precisa corrigir, o rumo que você precisa tomar, e simplesmente faça aquilo que ele está ordenando. Ele vem e anima você, ele esclarece você, e olha o que ele faz também no versículo 12 e 13, ele direciona. No versículo 12 ele falou para Josué assim: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos, viraram as coisas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, e já não serei convosco se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, e vossos inimigos não podereis resistir. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Ele está falando, ele está dando a direção. O que você precisa fazer? Josué, vem cá. Chega para Israel e fala isso. É para esse jeito que nós vamos corrigir aquilo que está errado. Deus vem e direciona a gente. Ele anima, ele esclarece, ele direciona. Basta a gente agora seguir. Nesse caso aqui específico, era pecado no meio do povo. Pecado no meio do povo. Quantas vezes a gente não trata pecado na igreja? É gostoso pra caramba tratar pecado, não é verdade? Uma delícia, uma delícia. Principalmente quando envolve famílias da igreja, né? É uma maravilha. Dói, é um sofrimento, mas é necessário. Vai fazer com que a igreja realmente vá para frente. Nesse caso aqui, era pecado. Precisava eliminar o erro do povo, santificar o povo.
mas muitas vezes não é necessariamente pecado. Muitas vezes, puxando agora para o nosso contexto, é simplesmente uma direção errada que nós estamos dando para o ministério e que Deus não quer que a gente dê. Por isso as derrotas vêm. Uma coisa que eu tenho insistido com pessoas que vêm me perguntar, se aconselhar comigo, alguns pastores têm vindo, é: não tenha medo de mudar. Não tenha medo de mudar. Muitas vezes a gente está tão arraigado numa tradição que vem de anos e anos e anos e anos, vindas de tempos e épocas atrás, que a gente não olha para frente. A gente fica olhando para trás. Olha, sempre foi feito desse jeito. Por que eu tenho que mudar? Ora, se Deus está orientando a mudar, vamos mudar. Por que não? Por que nós morremos de medo de fazer mudanças na nossa igreja, na cor da igreja, na fachada da igreja? Sabe? Mudanças de pensamento. Nós estamos muito presos à tradição. Irmãos, Deus muitas vezes mostra a gente onde a gente precisa mudar e a gente fica teimando, e aí a derrota vem. E nós precisamos lembrar que Deus orienta a gente através da sua palavra. Deus orienta a gente através da sua esposa. Deus orienta a gente através dos seus colegas. Também através dos jovens. Você já bateu um papo com os jovens da sua igreja para saber o que está acontecendo? Como é que está o mundo deles hoje? Você sabia que o mundo mudou? O mundo não é o mesmo de 30 anos atrás? Hein, cabelos brancos? Estou falando com vocês. Eu tenho bastante, posso falar disso. Quando eu assumi a igreja 20 anos atrás, eu tinha determinados comportamentos que eu não tenho mais hoje. As coisas mudam. As pessoas mudam. O mundo muda. Os tempos mudam. Até 10 anos atrás a gente nem sabia direito o que era internet. Agora, eu sei que tem vários de vocês aqui que estão louquinhos porque aqui não pega internet. Não é verdade? Ou pega? Não sei. Se pegasse, não é. Você está entendendo? A gente morre de medo de mudar. Sempre foi assim. Por que a gente mantém? Não tenha medo. Vá atrás dos conselhos. Vá atrás de ver o que Deus realmente quer para que as derrotas não sejam sucessivas. Para que Deus não precise mandar de novo uma derrota para a gente, um sofrimento para a gente, para que a gente possa aprender o que Ele quer para nós. Olha Provérbios capítulo 24. Provérbios 24, versículo 6. Provérbios 24, versículo 6. Está falando bem da vitória nas batalhas, né? Provérbios 24, 6 diz assim: com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está o quê? A vitória. A vitória. Você quer ter vitória na sua vida? Quer ter vitória no seu ministério? É para isso que nós estamos guerreando, para vencer. Não é para perdermos. Mas nós precisamos lembrar que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos do conselho de Deus. Precisamos do conselho das nossas esposas. Precisamos dos conselhos dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos idosos. Precisamos trabalhar junto com todo mundo, para que a gente possa de verdade receber o direcionamento que Deus quer que a gente tenha. Seria muito mais fácil, eu acho, se Deus agisse com a gente como agiu com Josué, né? Ele foi lá e já apontou o erro, né? Apontou o pecado, mandou um recado para ele específico: vai lá atrás do Acã, assim, 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 e você vai conseguir. Ele não manda. Alguém aqui já recebeu um e-mail de Deus? Não? Mensagem de celular? Não? Às vezes toca durante o culto. Às vezes, mas não é de Deus, né? Mas você já recebeu uma resposta assim? Mesmo que você tenha orado, Senhor, me dá
me dá a resposta sobre esse conflito que eu estou tendo na minha vida? Ele te mandou uma resposta assim? Não. Ele nos mandou um monte de respostas aqui e aqui, ó, entre nós, entre os servos de Deus de verdade. Então, irmãos, a nossa atitude tem que ser essa. Não fica desanimado, para de se lamentar diante de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida ou daquilo que pode acontecer. Olha para Deus e busque a direção de Deus. Ele vai lhe animar, Ele vai lhe esclarecer o que precisa ser esclarecido e Ele vai te direcionar naquilo que Ele quer que você faça. E quando você descobrir, faça imediatamente. Porque quando a gente não aprende uma determinada lição, Deus manda de novo o sofrimento para a gente aprender. É como um filho teimoso, né? Quando seu filho faz aquela malcriação, você vai lá e dá umas palmadas nele, não dá? É para dar, viu? Aí, se ele não aprender, o que você faz? Dá mais um. Se ele não aprender de novo, dá mais um, até aprender. Quantos de nós recebemos palmadas de Deus assim, direto? Porque a gente é tão teimoso que a gente não aprende. Olha para aquilo que Deus está orientando você. Preste atenção naquilo que está acontecendo na sua vida. E certamente você vai poder se corrigir e tomar a direção certa para você receber a vitória que você precisa receber. Amanhã nós vamos falar sobre Davi e Golias. Sobre a atitude de Davi diante de um obstáculo, eu ia falar enorme, mas é gigante. A visão que Davi teve daquilo que Deus queria que ele fizesse. E é isso que nós vamos ver amanhã. Baseado nisso aqui. Baseado nessas atitudes que a gente precisa ter para poder vencer. Não adianta nada a gente ter passado esse tempo gostoso aqui, a gente ter conversado sobre a palavra, visto os exemplos na Bíblia a respeito disso, se você não sair amanhã com uma visão ampliada do plano de Deus para a sua vida. Nós temos muito o que fazer. Muito. O que nós fizemos não é nada comparado àquilo que a gente ainda precisa fazer. E Deus, tenho certeza, quer usar você. Ele vai usar você. Basta você se dispor a fazer a vontade dele. Senhor, obrigado pelas derrotas, obrigado pelos problemas. Obrigado também, Senhor Deus, porque o Senhor, mesmo diante da nossa teimosia, diante do nosso orgulho, o Senhor continua querendo nos usar. Obrigado, Senhor Deus. Não nos deixa, Pai, fazer mal a batalha. Não nos deixa, Senhor Deus, teimar em coisas que a gente sabe que não precisa fazer. Senhor, nos orienta, nos abre o coração, nos abre a mente para enxergarmos especificamente aquilo que o Senhor quer e fazermos exatamente aquilo que o Senhor nos orienta. Nos dá ânimo, direção e que sejamos filhos teus que levam o nome servo do Senhor